Caro colega Hilton, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que você venha para fazer aquilo que eu tenho certeza que fará, somar junto com os demais pares desta casa. Então, seja muito bem-vindo. Gostaria de pedir desculpas ao público aqui presente, primeiramente pela minha estreia como presidente da casa. Vocês podem perceber que ali, de vez em quando, a gente comete algumas falhas, mas tudo aquilo que a gente está fazendo pela primeira vez, costuma-se errar. E como eu sou humana, acaba acontecendo. Também gostaria de pedir desculpas ao público aqui presente pelo fato de não termos lugar para que todos pudessem se sentar. Confesso a vocês que não esperávamos, de repente, tanta gente. Havia até mesmo comentário que talvez viessem, mas saber de que forma. E qualquer tipo de, digamos assim, de tentativa em proporcionar um conforto, talvez, diante da possibilidade de que mais pessoas viessem colocando cadeiras lá fora, poderia ser interpretado de uma outra forma. E esta casa, assim como a justiça, ela está aqui para fazer justiça, e não qualquer tipo de situação que possa servir a ser mal interpretada. Eu gostaria também de dizer para vocês que ser presidente não é fácil. O ano passado, quando alguns colegas sugeriram que eu fizesse isso, por várias vezes eu tentei convencer a nossa então presidente, Rosimari, que ela continuasse, mas como ela disse, vereadora, eu estou cansada, tem outras coisas além da Câmara para cuidar, e eu acho que cada um tem que carregar um pouquinho esse bastão. E diante disso, já que 4 colegas entenderam dessa forma, aqui estou eu, Sônia Maran, presidente do Legislativo. Confesso a vocês que, além de não ser muito fácil ser presidente do Legislativo, para quem é honesto, ele não dá lucro nenhum. Porque para ser presidente da Câmara Municipal, exige dedicação exclusiva. Diante disso, senhores, eu tive que parar de fazer algo que eu gosto muito, que é dar aula. E como eu não estou dando aula, eu não tenho direito a receber o meu salário de professora. Como eu já tenho mais de 20 anos de magistério, isso significa para mim deixar de ganhar no mínimo R$ 2.200, R$ 2.300 por mês. De um período eu já estava afastado. Então, ao contrário do que o meu querido colega Hilton pode se dar ao luxo de renunciar às diárias, eu confesso a vocês que aquelas que eu fizer jus por direito, como sempre fiz, eu não irei renunciar. Estarei trabalhando, como sempre fiz, em prol do município. Aonde eu for, se eu for, trarei justificativa do lugar, como é de praxe nessa casa, porque é assim que a lei determina, e aqui nós cumprimos a lei à risca, porque nós temos um promotor, que é uma pessoa, digamos assim, muito competente, e nos cobra isso de uma forma como tem que ser. Então, senhores, de antemão e diante de todos vocês, como sempre fiz e sempre disse, e de cabeça erguida, as diárias que eu terei direito, eu terei que fazer jus a elas. Ao contrário, talvez, de que muitos aqui pensem, mas tenham um marido, concordo com vocês, que pensam assim, eu tenho um marido. Mas como, infelizmente para mim, alguém no passado rasgou um sutiã e decretou que nós, mulheres, tínhamos direito à igualdade, infelizmente eu fui criada dessa forma. Então o senhor, meu marido, paga as despesas da casa, mas digamos assim que nos meus dedais e muitas coisas minhas, eu trabalho e faço questão de pagar as minhas contas. E até confesso aos senhores, e aqui eu deixo uma reflexão, usando um pouquinho as palavras do Teacher Wagner, que é uma pessoa que eu considero muito inteligente, eu deixo algo para a reflexão de todos. Se mais 4 vereadores, comigo 5, me elegeram presidente desta casa, se esta casa exige dedicação exclusiva, ou seja,
Eu respondo com o meu CPF, sou responsável por tudo que acontece aqui dentro, respondo diante de um tribunal de contas do Estado, não ganho mais do que os outros vereadores. De certa forma, vou pagar para trabalhar, porque tenho que renunciar ao meu salário de professores. Por que será que tentaram, de todas as formas, impedir a vereadora Sônia Maran, que foi eleita por um mandato dado, outorgado a ela pelo povo, de todas as formas, para que ela fosse caçada, quase apedrejada, e não pudesse presidir a primeira sessão desta casa, se é algo que a lei orgânica e os meus colegas vereadores me deram esse direito. Então aqui fica, senhores, uma reflexão para que todos nós a façamos junto. Muito obrigada. Venham mais vezes e é um prazer ver esta casa cheia de pessoas, de eleitores, de cidadãos da nossa cidade. Boa noite a todos e muito obrigada.